Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu mais uma noite de sono. Eu agradeço que o pastor Erson aceitou o convite e está aqui fazendo uma mensagem. Eu peço para que o Senhor abençoe e proteja todo mundo que tira um tempinho e está aqui com a gente. E eu peço para que o Senhor possa usar o pastor para tocar o coração de cada uma dessas pessoas. Isso que eu te Amém, peço em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Agora é com Pessoal, você. obrigado, Nicole. Se vocês ouviram alguma interferência aqui, é porque eu estou no hotel na beira da estrada, então, assim, eu esqueci do fone, realmente. Enfim, mas vai dar tudo certo. Vai. Galera, é o seguinte, esse é o capítulo 48, é um capítulo, assim, que tem muitas lições para nós, como todas as histórias e todos os capítulos das Escrituras. Nicole, você só me avisa o tempo aí, porque pastor às vezes se empolga um pouco com o tempo, tá bom? Então, assim, para ser um tempo razoável. Pessoal, o capítulo 48, ele vem tratando assim, o título é Enfim no Lar. Quando a gente pensa nessa palavra, lar, a gente tem a impressão de que é tudo bem, que está tudo bem. Mas nem sempre está tudo bem. O Salmo 127, por exemplo, ele nos lembra que o maior inimigo pode surgir dentro de casa. Os inimigos podem surgir dentro de casa. Quando Salomão escreveu aquele salmo dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, né? As pessoas que edificaram, se o Senhor não vigiar, em vão vigia as sentinelas. Porque ele sabia que o pior inimigo não é o que está fora, é o que está dentro. E aqui, nesse caso, surgem possíveis inimigos não fora, mas dentro. Então, ele vem falando sobre a conquista. Essa conquista, quando a gente pensa, ela não é uma conquista assim que aconteceu do dia para a noite. O povo de Israel adentrou em Canaã e isso demorou assim bastante anos até para que eles tomassem conta da terra e o território, o limite que havia sido estabelecido por Moisés. E aqui algumas lições, por exemplo, talvez assim, a história mais emocionante dentro dessa história, que muitas pessoas pregam, e aqui vocês vão se identificar, é que Caleb, quando chega a parte de tomar a sua herança, Caleb, então, ele pede a pior parte, o território mais desafiador, né? Que era Hebrom, onde Abraão, Isaac e Jacó eles estavam enterrados e haviam morado nesse lugar. Só que esse território era um território assim muito temeroso por causa dos anaquins. E os anaquins eram as pessoas temerosas, eram gigantes, lutadores, e eles estavam lá. E a gente percebe assim que mesmo um senhor de 85 anos, que era Caleb, ele não se intimidou pelas circunstâncias. Ele sabia que Deus havia prometido aquele lugar para ele. E aqui há uma lição muito interessante para nós. Muitas vezes Deus promete, fala ao nosso coração através de um sermão, através de uma música, através de um momento de jejum, de oração, enfim, um propósito que você faz, e Deus confirma alguma coisa para você. Quando Deus confirma uma coisa para você e para mim, você fica tranquilo que Ele vai conceder, tá? Aqui eu estou vendo aqui algumas pessoas, aqui o Romeu, que é o diretor do Ministério Jovem, que está aqui com a gente. Quando Deus promete, é absoluta certeza que Ele vai cumprir. Josué e Caleb foram um dos 12 que foi espiar a terra. Eu queria fazer uma perguntinha para você aqui. Vamos lá. Elisama, que está aqui, e outros. Quantos de vocês aqui conseguem lembrar o nome dos 12 espias que adentraram foram olhar a terra de Canaã? Alguém aqui vai lembrar o nome de... Cita pelo menos... Tirando Josué e Caleb, eu queria que você citasse, por exemplo, 2 nomes desses. Nossa, eu vou deixar o pessoal aqui responder, porque de manhã meu cérebro não vai. Eu não. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, se você fizer um teste isso com o pastor da sua igreja, provavelmente ele também não vai saber. O pessoal Provavelmente. respondendo aqui, que só sabe esses dois mesmo. Porque Não. ninguém lembra o nome dos 10, porque eles foram esquecidos. Nós só lembramos de 2 personagens dos 12, que são Josué e Caleb.
porque eles foram diferenciados. Você sabe que existe dois tipos de pessoas que passam por aqui, nesse mundo. O primeiro, ele deixa apenas uma certidão de nascimento, e os outros deixam uma história. Josué e Caleb deixaram história. Os 10 deixaram só uma certidão de que eles passaram por aqui. E assim é a vida cristã. Mas Caleb, com 85 anos, ele determinou no coração dele possuir a promessa de Deus. Sabe, gente, quando Deus tem uma coisa para a gente, pode passar dias, meses, anos, ele vai cumprir. E Caleb, perdão, esperou 40 anos por esse momento. Quando ele olhou para o lugar, para Hebron, onde ele ia conquistar, e viu que havia ali bastantes desafios, ele enfrentou e disse: olha, a minha força é igual à que eu tinha 40 anos atrás. Eu estou tão forte quanto antes. Se for necessário lutar, eu lutarei. Se for necessário derrubar os gigantes, eu derrubarei. Ou seja, parece um exibicionismo de Caleb, um velhinho de 85 anos, mas não é. É que a fé dele em Deus não havia alterado. A confiança que ele tinha em Deus, Nicole, estava convicta, intacta, de que Deus cumpriria a promessa. E aqui fica uma lição para a gente. Os nossos grandes desafios a ser vencidos não dependem da nossa habilidade, não depende da autoajuda, não depende do nosso pedigree, depende unicamente da nossa confiança em Deus. A palavra confiança quer dizer agarrar. Quando a gente agarra em Deus, a gente vence. Lembre-se que sempre você e Deus são a maioria. Não esqueçam disso. E Caleb tinha essa percepção de que ele e Deus certamente eram maiores que os gigantes. Esse é um tópico. O segundo tópico aqui que aparece é sobre Siló se torna uma advertência. Todos vocês sabem o que é Shiló ou Siló, Shiló em hebraico, é o lugar onde ficou estabelecida a arca por mais de 300 anos. E esse lugar foi um lugar muito especial porque relembrava a presença de Deus, era o símbolo, era onde a arca ficou por muito tempo. Dizem que quem vai em Israel até hoje, né, eu já ouvi várias pessoas falando isso, que quem vai em Israel e chega nesse lugar de Shiló ou Siló, eles sentem uma atmosfera diferente até hoje. Por quê? Porque a presença de Deus, a arca esteve ali por mais de 300 anos. Mas havia uma profecia em Jeremias capítulo 7, 12, 14, onde Deus fala através do profeta que ele tiraria a arca dali e que nunca mais a glória de Deus repousaria naquele lugar, falando a Jerusalém, porque Siló foi um exemplo para Jerusalém. Deus, ele não se torna prisioneiro da gente quando nós não cumprimos a nossa parte, o nosso papel no combinado espiritual. Ele cumpre quando a gente cumpre. Há promessas condicionais na Bíblia, há promessas incondicionais, mas Deus havia dito que tiraria a sua presença de Shiló. A arca foi levada de Jerusalém, vocês sabem disso, e a gente não sabe onde essa arca foi escondida, mas ela foi escondida em algum lugar, numa caverna, provavelmente, e Deus havia instruído o povo de Israel. Um outro exemplo que a gente tira nesse capítulo 48 é que Josué ele era o líder, e todos receberam a sua porção de terra, exceto Josué. Josué, como líder, ele poderia ter sido o primeiro a receber a porção da terra, mas ele não quis. Ele deixou para receber a porção depois. E aqui fica um aprendizado muito de abnegação, de liderança, que o líder é aquele que come por último. O líder é aquele que toma a refeição por último. Não pode ser o primeiro, ele tem que ser o último, quando todos estiverem comendo. Às vezes, eu pratico isso. Às vezes, não todas as vezes, mas sempre que eu estava observando que muitas vezes eu pratiquei isso. Chega um almoço de junta panelas, eu quero saber se todos comeram, se vai faltar comida para alguém. Eu sou o último a comer, porque o líder é aquele que vai por último. O Josué nos traz esse exemplo. Depois que todos tinham a terra, ele se assegurou que todos estavam acomodados.
então ele pediu um pedacinho da terra para ele. Outro ponto aqui, para a gente não alongar, no capítulo 48, é sobre a cidade de refúgio. Vocês sabem que das 12 tribos de Israel, 48 cidades foram destinadas para os levitas. Quem eram os levitas? Eram os pastores da época que eles não tinham terra para plantar, para cuidar dos gados. Então, Deus disse, olha, essa tribo de Levi aqui, se alguém quiser aí fazer algum comentário, alguma pergunta depois, eu acho que é depois, né? Os 48 levitas, ou as 48 cidades para os levitas, eram cidades onde eles moravam, claro, mas dentro dessas 48 cidades haviam 6 cidades que eram exclusivas para quem? Para a cidade de refúgio. Você já ouviu falar da cidade de refúgio? A cidade de refúgio era um lugar de transição onde uma pessoa que havia cometido um crime e era involuntário. Então, o cara vai lá, matou alguém de uma maneira acidental e ele, para ele não ser vingado, ou seja, para ele não ser morto pelo lex talionis, que era a lei que dominava naquele tempo, ele então ia para essa cidade de refúgio. E lá ele ficava até o sumo sacerdote morrer. Então, ele ficava lá até o sumo sacerdote morrer. Quando o sumo sacerdote morria, aí ele já tinha, em tese, ele já estava fora do perigo, ele podia voltar para a sua cidade. E os levitas eram que cuidavam disso. Eles não tinham recursos, eles eram cuidados pelas 11 tribos de Israel, eles ficaram ali e também, de alguma maneira, eles protegiam essas leis para que elas fossem cumpridas. Amigos, um outro detalhe dessa cidade de refúgio é que ela tem uma aplicabilidade muito grande para os nossos dias, hoje, agora. Por quê? Porque quem é a nossa cidade de refúgio? A nossa cidade de refúgio é Cristo Jesus. E todos nós que pecamos, que cometemos algum delito, nós precisamos ir para o refúgio. E esse refúgio é Jesus Cristo. Jesus é o nosso refúgio. E algo que você não pode esquecer é que quando alguém cometia o pecado, ele tinha que ir imediatamente para a cidade de refúgio. Porque se ele não fosse imediatamente, tinha que deixar. Cometeu o acidente, ele não podia voltar lá na casa dele. Eu vou buscar minha mochila, eu vou aprontar minha mala e tal, e vou pegar o próximo ônibus que passar por aqui para eu ir para a cidade de refúgio. Não, era de imediato, porque se alguém encontrasse ele no caminho, ele estava comprometido, ele poderia ser morto. Então, ele pegava do jeito que estava e corria para a cidade de refúgio. E aqui vem a aplicação maravilhosa de Jesus. Jesus é o nosso refúgio. Eu queria que você pudesse passar o dia inteiro. Deus é o nosso refúgio. Tem até um salmo que diz isso. E a nossa força. Se Ele está conosco, eu não tenho medo de nada. E o nosso refúgio é Jesus Cristo. Não esqueça disso. E os dois últimos pontos aqui é que no capítulo 48 também fala que houve uma guerra civil que foi evitada. Por quê? Porque antes deles atravessarem o Rio Jordão, 2,5 tribos ficaram e já tomaram posse antes de atravessar o Jordão, que foi a tribo de Gade, de Ruben, e a meia tribo de Manassés. Eles eram muitos. E eles ficaram, então, e não quiseram cruzar o rio, que eles já tinham a posição deles. E houve uma grande preocupação, porque eles poderiam apostatar. Travou de novo? Não, agora foi. Voltou. Travou? Ok. Tudo bem, já vai terminar. Então, eles ficaram do outro lado do rio e havia uma preocupação, porque quando você se isola, o que é que acontece? A gente viu isso na pandemia. Vocês sabiam que a igreja fez uma pesquisa aí em alguns lugares do Brasil que 40% dos nossos membros eles não vão mais voltar em muitos lugares depois da pandemia. Não vão voltar para a igreja. A gente vai ter que fazer uma operação para resgatar essas pessoas por uma simples razão. Porque eles se isolaram. E quando a gente se isola, a gente esfria na fé. A gente é como uma brasa que, se você separa dali do fogo, o que acontece? Você facilmente esfria. Quando você coloca esse pedaço de carvão dentro, novamente ele se aquece, ele fica vivo. E essas tribos havia uma preocupação muito grande. Por quê?
porque eles isolados eles poderiam se apostatar. Passaram-se alguns anos e eles construíram um altar, e esse altar trouxe uma grande preocupação, porque imaginaram que eles já haviam se apostatado da fé. Porém, o que foi que aconteceu? Eles foram lá com os sacerdotes, os príncipes de Israel, foram lá ver o que tinha acontecido. E aí vem uma outra lição para a gente. Quando eles cruzaram o Jordão e foram lá ver o que tinha acontecido, havia um grande altar. E esse altar, eles disseram, nossa, esse povo aí não aprendeu com Baal-peor, que foi o lugar de idolatria e promiscuidade. E quando eles voltaram lá, eles explicaram por que eles tinham feito aqueles altares. Aquele altar especificamente, não era para queimar animais, não era para sacrificar, era apenas uma lembrança de que eles também pertenciam à tribo. Que quando os filhos, os netos deles perguntassem para eles, por que isso aqui? E eles responderiam, isso aqui é porque Deus nos livrou, porque Deus nos salvou. Você sabia que a expressão Criador aparece apenas 4 vezes no Antigo Testamento? Impressionante, 4 vezes. Mas a expressão libertador aparece 32 vezes no Antigo Testamento. Então, toda vez que o povo de Israel lembrava, eles não lembravam só do Deus Criador, eles lembravam do Deus libertador. Então, aquele altar representava que Deus havia libertado o povo de Israel da escravidão, atravessado no mar, alimentado eles com pão durante 40 anos, pão dos céus. E aquele altar, toda vez que os filhos, os netos e a geração olhassem e diziam, olha, nós fazemos parte da tribo de Israel, nós fomos o povo escolhido de Deus, e esse altar relembra o livramento do Senhor. E por último, o último ponto, é como evitar os conflitos. E eu acho que esse é o maior propósito do capítulo. Como a gente pode evitar conflitos? Primeiro, a gente não pode julgar as pessoas pelo que a gente vê. Tem muita gente que a gente olha assim, depois que a gente conversa, diz, poxa, eu não imaginava que essa pessoa era tão bacana, era uma pessoa tão amiga, mas ele tem um rosto, um olhar meio carrancudo, parece não ser muito agradável pelo rostinho e tal. Mas quando a gente se aproxima das pessoas, a gente descobre que as pessoas não eram aquilo que a gente pensava, seja de um lado ou de um outro, positivo ou negativo. E aqui, quando eles foram confirmar essa ida lá no altar, eles puderam evitar um grande conflito. E esse conflito que foi evitado, ele salvou milhares de vidas. Então, nós podemos evitar, como disse Madre Teresa de Calcutá, né? Se você tem tempo para julgar, você não tem tempo para amar. Então, eu acho que a gente precisa conhecer um fato. Eu atendi alguns pacientes com a formação de psicologia que eu tenho, e algumas pessoas, assim, até em estado de emergência, sempre acontece isso. Pessoas que estão vivendo e precisam falar com um pastor e tudo. E você imaginava que era uma pessoa. Por que esse cara se comporta assim? Por que essa pessoa vive assim? E quando eles vêm para a sala pastoral, que eles abrem o coração, a gente sai com uma concepção completamente diferente dele, porque a gente não conhecia a história. Há um sociólogo aqui da década de 70, brasileiro, que ele disse o seguinte: a aproximação desfaz preconceitos. Quando a gente se aproxima de alguém, a gente quebra todo tipo de preconceito. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma em relação a ele. O nosso olhar muda sobre o outro quando a gente se aproxima. E foi isso que Jesus fez. Jesus viu que, mandando profeta, mandando mandamento, construindo santuário, o povo não olhava para ele. Aí o que foi que ele fez? Ele se aproximou. Mas se aproximou de que maneira? Encarnou, pisou na poeira onde os discípulos pisavam, e ele passou 3 anos e meio no ministério com eles. Quando Jesus passou 3 anos e meio com eles, o que foi que aconteceu? Eles tiveram uma impressão diferente do que significa ser Deus, e mudaram a opinião deles de tal maneira que eles viraram o mundo de cabeça para baixo e incendiaram o mundo. Hoje o cristianismo tem mais de 2,2 bilhões de pessoas no mundo por uma simples razão: foram contagiadas pela comunicação de Deus que se tornou homem no meio deles. Queridos, eu acho que esse é o propósito desse capítulo, capítulo 48. Então, tem alguma coisa que talvez alguém queira comentar do que ficou para você desse capítulo 48? Nicole, passo a palavra para ti. Acho que o pessoal não falou nada, tipo, de pergunta, mas eu gostei bastante porque ele tem vários pontos pra gente refletir, e é muito legal isso. Mas o que eu acho que teve muitos pontos bons, né? Mas o que eu gostei é que o pessoal, a Sarinha até escreveu mais cedo, que o Senhor falou que Jesus é o nosso refúgio.
E é verdade, se a gente acho que sempre focar nisso ou pensar nisso, a gente se acalma, a gente sabe que a gente não tá sozinho, que a gente tem um porto seguro, né? Pra Sim. gente. Isso que você falou sobre de que Deus responde às nossas orações, que Ele tá junto com a gente e nos capacita, é muito bom. Eu particularmente precisava ouvir isso, precisava me acalmar quanto a isso. Então acho que foi muito bom, muita gente aqui o pessoal falando foi excelente e tudo mais. Realmente foi muitos ensinamentos, isso que é o bom desse livro, porque são capítulos curtos ou mais ou menos e sempre com muitos ensinamentos, muito válidos. E é bom a gente começar logo cedo, né? Que logo cedo a gente já reflete e já tenta errar menos ao longo do dia, né? Ver o outro sem julgar, ver o outro e botar ele antes, a necessidade dele antes da minha. Então acho que é interessante isso, a gente começar bem com o pé direito e tentar errar menos a cada dia e tentar ser não só um ser humano melhor, mas um cristão melhor. Então é isso, acho que o pessoal, a Sorinha, tadinha, ficou pensando nos 40% que não vão voltar. Mas relaxa, essa hora que a gente vai dar um jeito, a gente vai trazer esse pessoal de volta. Fazer uma força-tarefa, né, Nicole? Sim, Fazer uma força-tarefa. faz um tempo E, gente, fora de. eu acho que a maior lição que a gente fica aqui na história é que eu acho que a Isabela até fez citação na última live, que eu assisti um pouco, que a Nicole me mandou, é que a história é cíclica, ela se repete, né? A gente olha e a gente percebe que isso pode acontecer com a gente, tudo que aconteceu. Mas o maior ensinamento de todas essas histórias é que Deus não permitiu que nenhuma parte tivesse na Bíblia se ele não tivesse a ver comigo essa história. Alguma parte, a parte de algum personagem da Bíblia tem uma parte de mim lá, tem uma parte da minha história nessa vida de alguém. E eles não eram super-heróis. Quando a gente olha a história do povo de Israel no passado, o povo de Deus, é que eles eram pessoas comuns igual a gente. Eles comiam, eles tinham as mesmas tentações, e mesmo assim, Deus levou-os e colocou no melhor lugar onde ele havia prometido. E Deus vai fazer isso pela gente também, se a gente colocar a nossa confiança em Deus. Tá bom? Então, não esqueça, você não é menor do que eles. E você não tem um Deus menor que eles tiveram. Você tem o mesmo Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador. Amém. Então, o senhor faz oração final pra gente? Faço sim. Encerrar? Obrigado, Nicole, por nos conduzir tão bem, tá? Desculpa se eu te deixei um pouco aí nervosa, mas era a Não, ocasião que eu estou aqui. Obrigado por todos que tá. nos acompanharam aí. Vamos orar? Pai Santo, nós ainda não estamos no nosso lar. Como dizem os teólogos, nós estamos na escatologia inaugurada, porque nós já conhecemos Jesus, mas não na escatologia realizada, porque ainda nós não temos tudo aquilo que a eternidade nos dará. Então, escatologia inaugurada, quando nós aceitamos a Jesus, mas escatologia realizada só quando o Senhor Jesus voltar. Mas nós já estamos perto do lar, nós estamos próximo do lar. O nosso lar, ele já tem casa para todo mundo, ele já tem uma festa preparada, mas ainda falta algumas pessoas que ainda não tomaram a decisão de voltar para ti e de se entregar a ti. Mas nos ajude, Deus Todo-Poderoso, para que o Ministério Jovem, os jovens da Igreja Central de Brasília, na pessoa do Rômel, que dirige esse ministério, eles sejam contagiados, contactados, infectados por essa graça de Cristo que alcança cada um de nós. Nós oramos, Senhor, por diversos pedidos, pelas pessoas que aqui estão e pelas pessoas que elas representam, espalhado no mundo inteiro, onde elas estiverem, que receba a influência e a força dessa oração agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.